agora, né, então, na nossa aula de geografia. Hoje nós iremos começar na página 118, tá? Ontem a professora conseguiu fazer com vocês a 117, que estava no semanário, e iríamos fazer hoje. Então, como fizemos ontem, então vamos começar na 119, né? Desculpa, 118 foi tarefa, tá bom? Nós temos aí uma imagem para vocês observarem, né? Desde o começo dessa imagem até como ela está atualmente, tá? Então, foi mostrando a evolução que foi acontecendo nessa imagem. Vocês podem perceber muitas mudanças que foram ocorrendo, né? Aqui na primeira imagem, ó, era o quê? Apenas árvores, grama, né? Bastante presença de árvores. Depois, ó, já diminuiu um pouquinho das árvores, fizeram o quê? Uma linha férrea, né, para o trem passar, já não tinha tantos pássaros, né, igual aqui. Aqui também, ó, nessa daqui, além da linha férrea, ó, adicionaram já uma construção, uma casa construída, aqui parece uma charrete, né, de longe. E assim a gente vai observando construção de postes de energia, né, casas. Vão observando aí, foi acontecendo muitas mudanças aqui nessa imagem. Aqui, pediu para nós colocarmos, né, 3 exemplos de alterações que nós observamos. Tem muitas observações que nós podemos fazer, tá? A professora vai citar 3 exemplos, mas se vocês quiserem adicionar ou colocar diferente da professora, fiquem à vontade, tá bom? Então, eu vou falar para vocês. E aí, gente, o que vocês podem, então, colocar aí, né? Houve muito, né, aí a construção de casas. Então, vocês podem escrever construção de casas, coloca vírgula. Colocação de postes de energia elétrica, né? Vírgula. E uma coisa muito importante que aconteceu aí, né? A diminuição das árvores, porque conforme vai aumentando as cidades, as casas, os prédios, essas construções, infelizmente as árvores vão diminuindo. Então é muito importante colocar essa observação aí da diminuição das árvores, tá? Aí vocês podem colocar vírgula e etc. Se quiserem adicionar mais alguma coisa, gente, fica à vontade, tá? A professora só citou 3 aqui, mas vocês podem colocar outros, né? Infelizmente, a poluição aumenta, né? E é muito triste, né? É a necessidade do ser humano construir as casas, mas também acontece aí a poluição que não faz bem para o nosso ambiente, tá, gente? Na página 120, nós temos que observar as 2 imagens. As 2 são do Rio de Janeiro, porém uma foi tirada em 1890 e a outra no ano de 2015. Vocês podem perceber imensas mudanças aí, né? Na primeira imagem tinha o quê, né? Mais, assim, as montanhas, poucas construções. Aqui, ó, já aumentaram muito as construções. Não havia barcos aqui, agora tem bastante, né? Construções aumentaram muito. Por quê, gente? A necessidade do ser humano foi aumentando, a população foi aumentando. Então, conforme a população aumenta, precisa aumentar a construção das moradias, né? Aqui na página 121, é para vocês marcarem com a letra M para o que mudou e a letra P para o que permaneceu, né? Nessa paisagem ao longo do período retratado nas imagens. Aqui, ó, construção de prédios, né? Mudou, porque não tinha, né, antigamente e teve, então mudou. Coloca a letra M. Os morros permaneceram, então coloca a letra P. Quantidade de moradias mudou, porque aumentou bastante. O mar permaneceu, né? E construção de casas também mudou, porque além só tinha casas e aí foram construindo prédios e fazendo casas de outras formas, tá? Mudou essa construção das casas, tá? E aqui é isso que eu expliquei, né? Por que mudou, né? O que motivou essas transformações? Por que foram construídas novas moradias, né? Foi porque, né? Houve essa necessidade da construção de moradias, porque houve o crescimento da população, tá? Então, vocês vão escrever assim, ó.
necessidade de construção de moradias, vírgula, pois houve crescimento da população. É isso que vocês vão escrever aí, tá? Teve que construir essas moradias novas, né, por causa do crescimento da população, tá bom? E aqui nós temos o você sabia? Você sabia que as paisagens costumam mudar de acordo com cada estação do ano? Isso ocorre porque o clima influencia na composição das paisagens, como mostra a imagem a seguir. Gente, então nós temos primavera, verão, outono e inverno. Cada estação do ano, ela influencia na paisagem, né? As árvores, as folhas das árvores, elas vão se modificando de acordo com a estação do ano, né? Vocês podem perceber que quando estamos na primavera, é a época das flores. As árvores se enchem de flores. Na época do outono, as folhas já começam a cair, né? Elas ficam bem secas e caem. No inverno, elas também já estão secas. Quando chega o outono, elas caem, tá, gente? E assim vocês podem ir percebendo de acordo com as estações do ano, tá bom? Na página 122, é para nós ligarmos as paisagens à transformação correspondente, tá? Já está aqui, a professora colocou. O que vocês podem observar? A imagem aqui do rio, ó, nós ligamos aqui nessa segunda. Por quê? Olha o rio aqui, ele continuou, porém, foram derrubadas algumas árvores, né? Houve a construção de casas, houve a construção dessa ponte, né, para se passar por cima do rio. Então, a gente ligou a imagem antiga à atual. Aqui nós temos a floresta, né, que infelizmente houve desmatamento, foi queimada, né? Então, a gente ligou ela aqui depois de queimada. E aqui a primeira imagem, nós tínhamos aqui, né, apenas uma casinha, né, no sítio aqui, né, uma fazenda que foi aumentando e virou a cidade. Permaneceu essa árvore aqui, né, essa árvorezinha aqui, mas a gente percebe que mudou bastante, né? Houve a construção de ruas, né? Colocou o semáforo, os prédios, mas a gente sabe que é a mesma por causa da árvore, tá? A gente consegue perceber, ó, teve a construção de muros, então mudou bastante, tá? Então vocês podem perceber, gente, que ocorrem transformações no nosso ambiente. Tá? Conforme os anos vão passando, a nossa paisagem também vai se modificando, tá? E nem sempre, né, na maioria das vezes, não é para uma melhora, acaba acontecendo coisas ruins com o nosso ambiente, tá? Na página 123, nós temos o que eu aprendi. O que eu aprendi? Que a paisagem é um cenário que representa tudo o que vemos, sentimos e ouvimos em determinado ambiente. Então, tudo que a gente vê, tudo que a gente sente e ouve, né? Os pássaros cantando, o som do vento, o vento tocando a nossa pele. Tudo que a gente vê é considerado uma paisagem, tá? As paisagens sofrem transformações ao longo do tempo, né? Foi o que a professora disse. Sempre está em constante mudança, seja, né, pelo ser humano ou pela natureza. Pode ser o ser humano que está modificando a paisagem ou a natureza, que foi aquilo que a gente falou, né? Sobre os acontecimentos naturais, as chuvas, os ventos, os tsunamis, os terremotos, eles causam modificações no nosso ambiente, né, que é a paisagem. Até a erupção dos vulcões, né, elas causam o quê? Uma destruição nos locais, tá, gente? E aqui também aprendemos agora sobre as estações do ano que também modificam as paisagens. É legal vocês acessarem a internet e pesquisar como que as árvores ficam em cada estação do ano, tá? Vocês vão achar muito legal e é muito interessante também. E é para o conhecimento de vocês, tá bom? A nossa tarefinha de hoje, vou passar para vocês, de geografia, é a página 153, 154 e 155, tá? São atividades fáceis referentes à unidade 5, tá? As atividades complementares. Não se preocupem se está tendo bastante tarefa, tá bom? A professora está passando essas tarefas essa semana, porém vocês vão ter um prazo aí de 2 semanas para fazer essas tarefas, tá? Fiquem tranquilos, tudo vai dar certo, tudo vai dar tempo, tá bom? E aí, qualquer coisa, vocês vão conversando comigo, tá?